O enigma do homem, o paradigma perdido, a natureza humana. Essa obra que o Edgar Morin traz, né, nos apresenta o sapiens demens, que ele nos coloca o ser humano como um animal dotado de desrazão, e que a grande novidade que o Homo sapiens, que o ser humano traz no mundo, né, desponta na natureza, na vida, não seria o seu lado tão aclamado da lógica, da cultura, da ordem social, mas a grande novidade que ele rompe no mundo seria o seu lado irracional, a desrazão, o imaginário, o delírio, o que a gente vai colocar como pensamento mítico e mágico. Para a gente entender quem é esse sapiens demens, né, o que é essa categoria e toda a complexidade que está envolvida aqui, que não é só uma troca, não é só dizer que, né, trocar a razão pela desrazão e colocá-la como grande diferencial humano e o que fez, né, a fronteira entre animalidade e humanidade, ou entre os outros animais e o ser humano, não colocá-lo como grande diferencial, mas entender todas as provocações que o pensamento dele está trazendo aqui. Tem que ficar claro as questões epistemológicas que a obra, esta em específico, mas que toda a obra do Edgar Morin e do seu pensamento complexo propõe, o que ele traz, que salto epistemológico ele faz, qual é o caminho para ele chegar nesse sapiens demens. Morin volta para o processo de hominização, para o processo de formação da espécie, como que surgimos, como que nos criamos, como fomos criados, né? Como aparecemos no mundo. Talvez aí a natureza perdida, né? Ele volta para pensar a espécie, pensar o bicho-homem, né? Pensar a natureza humana, a animalidade, um homem como um dos animais que despontaram na Terra, na evolução. Ele volta para os aspectos biológicos, faz essa junção. Aqui na primeira parte do livro eu até falo, é a junção epistemológica. E trata com complexidade a inter-relação entre os aspectos físicos, psíquicos, socioculturais. E aqui toda a gama que se abre, né? Biológica, fisiológica, cerebral, hormonal, genética, que mais? Psíquica, social, cultural, imaginativa, da linguagem, da comunicação, na relação deste animal em todos esses aspectos, né, toda a pluralidade de aparatos e aspectos da bios, num desenvolvimento no meio, no mundo e entre os seus pares, né, e social. E pensar que isso não é o grande, olha só o ser humano como ele é fantástico e multidimensional, mas como isso faz parte de todas as formas de vida, como todas elas têm multidimensões, múltiplos aspectos, e como o desenvolvimento desses aspectos, dessas características, vai operando como causa e efeito entre si. Um vai provocando mutações no outro, e um aspecto se desenvolve por questões do outro. Então, meus filhos, obrigada, que delícia. Você pensar, né, a questão de desenvolver ferramentas, ter o polegar opositor, como todos esses, né, em todos esses aspectos, essas conquistas, várias dimensões, vários níveis estão em ação.
o fisiológico influenciando no cerebral, influenciando nas conquistas manuais, essas conquistas manuais entre as formas de ser e de conviver, e por aí vai uma bola de neve. Então, toda uma primeira parte do livro e vários outros, ele vai resgatando esse processo, né? Este enigmático processo para entender como que esse sapiens se desenvolveu e o que ele trouxe de diferente, o que ele acrescentou nesse processo, o que ele despontou. Por isso, complexo. A complexidade que vai, né, ser criada no pensamento do Morin, que ele insiste, que ele traz, é uma complexidade que tem por base a da própria vida, a do próprio conhecimento, a do próprio ser humano. Então, é um saber que se constitui olhando para esse processo vital, olhando para o que é a vida, fazendo essa religação dos diversos saberes e das disciplinas e criando um pensamento que é o reflexo disso, essa interação entre a complexidade da vida e o pensamento complexo, né? Um saber que dê conta e que se faz por meio dessa característica, que leve em conta. Então também há uma relação dialógica aqui entre o objeto de estudo e o saber que se cria sobre ele, e como se cria sobre ele, e também uma causa e efeito. Acho que por que é um salto epistemológico? Porque isso quebra com todo um paradigma, né, o paradigma moderno de um homem racional, iluminista, bem cartesiano, né, que vai ter ali no método de Descartes a obra base para se criar essa visão de homem racional, né, e o saber, a sapiência humana como a nossa grande faculdade de destaque, mas que é pautada justamente por essa relação dualística entre natureza e cultura, entre corpo, bicho e razão, a iluminação, as ideias, faz essa coisa díspare. Por isso a ideia de fronteira e de que o ser humano saiu da animalidade, né? Foi para a humanidade, como se nós não fizéssemos parte da natureza mais. Nós somos os que saíram e dominaram a natureza. Morin quebra com isso e fala, né? E recoloca o homem no mundo, recoloca o ser humano como parte da natureza, recoloca a humanidade na animalidade e vai entender essa relação dialógica, de troca, de vai e volta. Não podemos separar, né? Se separarmos a animalidade do ser humano, o que fica? A ideia, ela existe sem corpo. Então, trazer, né, corpo e mente. Ele então vai quebrando esse pensamento dualístico, vai quebrando essa fronteira que não existe, vai entendendo o que é essa passagem do homem, da animalidade para, né, da natureza para a cultura. Quando que desponta, o que é essa passagem? Se nós não saímos, se nós permanecemos natureza, permanecemos animais. Então, entender a cultura como parte dessa natureza, entender a natureza como parte da cultura. Então, aí há uma junção, né, um salto, uma questão epistemológica muito profunda que reentorta todo o pensamento e quebra. Ele inicia o livro aqui chamando a antropologia de uma ciência estéril. É uma crítica assim muito veemente. E ele propõe, então, a partir disso se cria uma outra antropologia fértil, será? Mas por que estéril, né? Porque se volta justamente contra esses aspectos naturais, biológicos, contra a própria vida, para pensar um homem como um ser sobrenatural, um ser fora da natureza, o que não tem respaldo na realidade, porque somos naturais.
temos aspectos, né, sobrenaturais e das ideias e da razão, mas isso não se dá dissociado do aspecto biológico. Então ele vai criar e vai voltar para essa relação, e aí vai fazer principalmente aqui essas reflexões a partir desse processo de humanização, reencontrando essa natureza perdida, esquecida ou deixada de lado até então pelas ciências humanas, para parar aqui, né, para não entrar nas ciências exatas, e faz toda uma crítica e toda uma reconstrução e uma religação dos saberes e das descobertas para poder pensar. Por isso é complexo. Complexidade se dá. Um dos aspectos dessa complexidade é essa reviravolta epistemológica, essa quebra e construir, por isso que é para uma nova antropologia, para um novo pensamento. Um pensamento que se volte mais para a vida, que leve em conta, né, que não seja sobrenatural, que pense o lado natural. E aqui é também um saber que se cria a partir disso, desse movimento, mais que complexo, ou dentro dessa complexidade, ético, extremamente ético. Morin é um homem que nos ensina sobre a ética, porque pensar o ser humano como um ser que se faz, que se cria, que é o que vamos ver na obra, destrinchar um pouquinho, é também se pensar, é também se criar, é também criar o conhecimento, é criar o mundo. Então há aqui uma reflexão ética de que por quais valores se está fazendo isso, por quais paradigmas se está fazendo isso, que mundo se quer construir, que pensamento se quer construir, que ciência se quer fazer. Então é um pensamento ético intrinsecamente, porque faz essa reflexão, essa provocação. Ele já nasce disso, né? Dessa ruptura epistêmica, como também uma ruptura ética, de pensar que ciência estamos fazendo. Uma ciência deslocada da vida, deslocada das suas responsabilidades na produção desta própria vida e reprodução. Não, né? Então, quando ele faz o movimento de pensar uma ciência, pensando a vida e pensando como produtora da vida, uma ciência e um pensamento ético.